pessoal aqui do canal Motive-se. Estamos aqui mais um dia para falar com vocês sobre um assunto bastante importante que tem me inquietado muito em relação ao nosso proceder em relação ao nosso mundo espiritual, né? A como ser conduzidos pelo Espírito que o Criador fez habitar em nós, né? Que esse Espírito ele foi dado pelo Criador para que também possamos conduzir a nossa alma, né? Trabalhar a nossa alma em busca do aperfeiçoamento. Então isso é bastante relevante porque a gente tem percebido que muitas pessoas que estão vindo para Yahushua, né, estão conhecendo a verdade, as verdades ocultadas, né, estão se instruindo, estão aprendendo, né, e isso é muito, muito bom, né, que as pessoas tragam conhecimento para suas vidas e né, usem esses conhecimentos para se edificarem e terem uma verdadeira transformação das suas vidas e trazendo também paz de espírito, trazendo calma nesse momento, né, e trazendo também uma motivação para se fazer, né, a obra de Yahushua aqui nesse tempo. Mas aí que está a grande questão, né? A gente veio de uma vida em que tudo que está aí nesse mundo, né, nos influenciou de certa forma e nos moldou, né? Fez a gente ser o que a gente era ou o que a gente é. E não é simplesmente a gente só absorver o conhecimento, né, buscar ao Criador e achar que isso já é a solução, ou isso já resolve tudo. Não, porque o que eu tenho visto e observado é que muitos ainda que não estão em Yahushua, e até o povo de Yahushua tem que também ter esse cuidado, essa atenção em relação a justamente entender que não é só ter os conhecimentos que a gente compartilha entre si, e que graças a Yahushua ele tem mobilizado as pessoas para trazer também essa edificação mútua. Mas há aquela parte da responsabilidade pessoal, né? Então, a descoberta da nossa espiritualidade reside justamente aí, em você saber encontrar e se religar à fonte de vida, que é Yahu, e que é Yahushua, né? E não é simplesmente não, você salvo, você resgatado disso, né? Mas também trabalhar esse aperfeiçoamento dentro de si, porque imagina vocês o seguinte, né? Quantas complicações, quantos erros e quantos distúrbios ligados às obras da carne, né, que está lá em Gálatas 5, por exemplo, né, facções, inimizades, soberba, né, prostituição, lascívia, e ira, ódio. Então tudo isso daí, raiva, então, tudo isso daí são sentimentos gerados por essa dualidade que existe no mundo, né, pelo Deus desse século, né, o Terron, Deus das trevas, né? Essa deusa falida que engana o mundo todo, né? E aí que esse lado tentador e às vezes obscuro, né? E também
falso, que quer imitar e ser o próprio Criador Yahweh, e onde muitos, né, têm se deixado iludir e seduzir por essa força da luz e das trevas. E aí que é justamente, né, como que uma alma não trabalhada ou uma alma não curada, não sarada dessas feridas, né, dessa falta de entendimento e desse aperfeiçoamento, faz o ser humano enganar a si próprio. E aí que está a grande questão, porque as pessoas vão, se elas não observarem, principalmente de maneira simples, né, onde foi que elas erraram no passado, quais são os padrões que existem na vida dela, as crenças, os sentimentos que se cultiva, né, qual é o nível, o grau de entendimento dessa pessoa, né? Então, como que ela vai, ou ele vai se libertar, né, e até se interessar e saber aplicar esse conhecimento libertador que nos chega, sem esse mapeamento de erros e de pecados, né? Porque Yahweh, ele quer que a gente abandone o pecado, que a gente deixe o orgulho e a soberba de lado e passe a reconhecer onde temos errado com ele, onde é que existe os pecados arraigados, tanto na linhagem familiar quanto na própria vida de cada um. Então isso é o primeiro passo, e é um passo simples que muitas pessoas não entendem, como que se elas não deixarem o pecado para trás, né, não há como você se alegrar com esse conhecimento e desejar e aplicar ele na sua própria vida para poder se edificar e para poder ser uma nova criatura, né? Nascer de novo, de verdade, em espírito e em verdade, como o próprio Yahushua falou. Então, isso é algo muito sério, porque o Terron, né, esse sistema abissal que está presente nesse mundo, ele vai usar todas essas ferramentas e essas coisas que fazem parte do reino da luz e das trevas. E se nós não estivermos atentos e observando, né, se isso está nos atingindo, ou se isso está tendo o poder de nos influenciar, ou influenciar, pode não estar te influenciando, mas pode estar influenciando outros à sua volta, né, de maneira muito enganosa. E aí que é onde as pessoas, eu quero comentar nesse vídeo, onde as pessoas não pararam para analisar, né, que a gente está no momento que antecede a volta de Yahushua, em que o juízo chegou, né? O Apocalipse ainda está no início, mas o juízo chegou, né? Então o Yahweh, ele está provando os corações e as mentes. Se esses corações, se essas mentes conseguem enxergar ele e a luz aonde ele está, ou se está sendo deixando enganar pela ilusão, né? Pela ilusão, pelo cenário que a deusa abissal, o próprio Satanás, a antiga serpente, seus braços, né, com as suas subdivisões, seus enganos, né, a manipulação do próprio conhecimento, tem apresentado para esse mundo. Então, de fato, como que Terron, ele tem, né, junto com Lúcifer, demônios, né, principais potestades ou anjos caídos, tem trabalhado na humanidade para que elas não enxerguem onde está o nosso Altíssimo e Pai Yahweh, né? E isso que, infelizmente, se as pessoas não aprenderem a observar ao que está na Bíblia ali, né? Aquele homem que precisa negar a si mesmo, aquele que não deixar
não perder sua vida, né, para poder ganhá-la de volta, ou para poder ter a verdadeira alegria, a verdadeira vida, né, não é digno dele. Então, a gente chegou num ponto, num momento da história, em que as pessoas precisam aprender a esperar, ter paciência, ter prudência em andar com sabedoria, mas saber, acima de tudo, confiar em Yahweh. Porque Yahweh, ele quer que a gente, à medida que o fogo, a pressão aumenta, ele quer que a gente saiba se posicionar nele, que a gente tenha esse discernimento de estar confiando no seu agir. Então, as pessoas, por essa base de pecados que elas nunca reconheceram, porque a própria educação, a própria criação, as suas próprias experiências de vida não permitiram elas verem que estavam erradas e que precisavam se consertar diante do Criador, ou simplesmente enxergar o caminho, enxergar a verdade, né? Elas chamaram o bem de mal, o mal de bem, o amargo de doce, o doce de amargo, e simplesmente criaram suas estruturas de personalidade, de identidade e de posicionamento, né? E de maneira de se viver e de se relacionar, em que, pela falta do conhecimento também, que não foi passado, né, para elas, ou elas mesmas não buscaram esse conhecimento, né, ou não tiveram essa persistência, essa perseverança de estar sempre buscando aperfeiçoar a sua alma, a sua condição de ir procurando ser guiada pelo Espírito do Criador, né, por mais que não tivesse as ferramentas e o conhecimento necessário para isso, mas a insistência e essa busca, o Criador Yahweh está vendo, e uma hora menos hora esse conhecimento chega, né? E não é desculpa para não buscar uma melhora, buscar esse nível de entendimento e de aperfeiçoamento pessoal e coletivo. Mas vocês imaginem o seguinte, como que, né, as pessoas não se dão conta, muitas não se dão conta, né, que estão servindo a outros deuses, a principados, a potestades, que as envaidece, que não as fazem entender o que se passa com elas, e elas simplesmente não querem abrir mão das suas vidas, dos seus luxos ou dos seus projetos, pelo projeto de Yahweh, pelos planos do Criador, que são muito melhores do que os nossos, né? Em última instância, o homem faz planos, mas é o Yahweh que confirma os nossos passos. Então isso é algo bastante preocupante, porque a maioria está sendo enganada por esse problema que está aí no mundo, né? Porque simplesmente elas não conhecem o Criador Yahweh e não sabem esperar, né? Que não é uma criança que se você tira algo dela, ela vai ficar, que ela gosta, que ela está ali entretida, ela não vai querer abrir mão, ela vai chorar, ela vai fazer birra. Então, isso é de uma imaturidade, né? Tanto emocional quanto espiritual, né? E que se demonstra na vida prática, né? Na vida física. Então, isso que muitos não estão entendendo, que é preciso agora pisar o pé no freio e fazer essa retrospectiva das suas próprias vidas, fazer essa autoanálise. E isso não precisa necessariamente de um profissional, de um psicólogo, de um psicanalista, ou de um guru, ou de alguém que possa ajudar, né? Não necessariamente, né? Porque de fato é necessário que a gente assuma essa responsabilidade de cuidar de nós mesmos e cuidar, né, do próximo,
ou de cada um, tendo conhecimento da realidade, tendo conhecimento da vontade do Criador, mas se a gente não estiver forte, não estiver sabendo por onde a gente anda ou para onde a gente está indo, né? A gente pode se perder e fazer perder também outras pessoas, né? E até aquelas pessoas que a gente ama, que a gente estima também. É a hora em que a gente deve saber se está... É a hora da verdade. A gente tem que saber se a gente está com Yahweh e praticando as orientações das Escrituras, né? Quanto à família, quanto o homem ser o cabeça do lar, de orientar, né, a sua família e também os outros papéis dentro da família, né, da esposa, dos filhos, né, principalmente dentro do âmbito restrito da família, mas é hora da gente entender que a pressão mostra ou revela o caráter e o sentimento das pessoas, se elas estão usando seu livre-arbítrio, sua liberdade de escolha, de querer praticar a vontade do Criador, que é sempre melhor do que a nossa e que é boa e que não acrescenta dores, ou se a gente quer fazer a nossa própria vontade, seguindo as nossas próprias convicções que são geradas, né, por esse mundo transtornado, né? Ou essas experiências coletivas que não foram bem digeridas na vida de cada um e por isso traz tantos enigmas, tantas interrogações, tantos problemas e tantas dificuldades em as pessoas entenderem quem elas são, aprenderem a se respeitarem, aprenderem a se amarem, aprenderem a terem qual é o seu trabalho, né, como membro de uma família, como membro de um nível social ou de um grupo social. Então isso realmente é que tem faltado nas pessoas. E isso é o que Yahweh tem nos alertado, né? Que a gente precisa resgatar novamente, né? Para não sermos destruídos por esse espírito do mundo, né? Esse espírito, né? que o próprio Deus desse século implanta ou tenta implantar nos nossos corações. Quando a gente se afasta, não conhece o nosso Criador Yahweh e o nosso Salvador Yahushua, a gente fica suscetível e sujeito a essas tentações, a essas sugestões em que nós não vamos saber lidar quando vier as consequências ou quando a gente colher aquilo que a gente não gostaria de colher, ou quando a gente ficar desesperado diante de situações em que a gente poderia, se tivesse plantado ou soubesse, né, manter a autoconfiança, manter a paz de espírito, saber lidar com aquela situação. Então isso são coisas que entristecem o coração da gente, porque o Deus desse século ele entristece mesmo. Ele vira a cabeça das pessoas e as pessoas ficam totalmente perdidas. Ou parcialmente perdidas, né? E é isso que é culpa de Yahweh? Não, porque Yahweh é a fonte da vida. E se a gente buscar Ele de toda a nossa força, de toda a intensidade e entendimento, certamente a gente vai achar Ele, né? Ele dispõe os meios para isso. Agora Ele espera que a gente use a nossa força de vontade e a nossa liberdade de escolhê-lo, né? A própria liberdade de escolha ou de fazer escolhas para buscá-lo, porque não é momento mais da gente estar brincando com essas coisas, é momento da gente saber se posicionar, é momento da gente saber em que caminho nós estamos trilhando, para onde nós estamos indo ou querendo chegar.
Isso que tem me perturbado, porque vejo que existe muita falta de entendimento nesse sentido, né? Até a tal ponto de, por exemplo, as pessoas terem conhecimento, mas não saberem usar esse conhecimento para fazer o reino do Messias crescer, ou para difundir, ou para viver essa própria alegria que a presença de Yahushua nos nossos corações, sendo a nossa esperança, sendo a nossa motivação diária de viver, pode produzir. E isso não está certo, porque a nossa alegria deve ser uma fonte que jorra para a eternidade, né? São rios, não é uma água parada, são fontes que são dinâmicas, que fluem do nosso interior e que devem primeiramente nos alcançar e alcançar outras pessoas, né? Demais pessoas. E isso que a gente não pode vacilar nesse sentido, né? Então, o que existe, né? Muitas pessoas ainda têm esses resquícios de uma personalidade travada, de uma personalidade ainda rígida, inflexível, que não se dobra diante do Criador, que não procura ouvir bem, não procura enxergar bem. E isso tem sido causa de destruição, porque se a pessoa não diminui, não é humilde, não é sincera com o Criador, para que o Criador possa tratá-la, para que outros possam ajudá-la, quando ela também faz a sua parte a sua parte nesse processo de libertação e de crescimento, fica difícil você lidar ou até conviver com essas pessoas, porque não se há uma convicção ou um respeito, uma reverência pelo nosso Salvador e Criador Yahweh, né? E isso, né, cada um pode escolher o que bem entender para a vida. Mas como é que está essa dinâmica, essa interação, essa integração, principalmente no ambiente familiar ou no ambiente social, né? Nesse círculo de amizades ou nesse círculo que você convive, né? Como que isso está se dando, né? Qual é o testemunho que está sendo dado, que está sendo mostrado ou levado para essas pessoas? Qual é o testemunho que você está dando, né? Será que não é momento de cada um levar mais a sério e ter mais atenção em relação àquilo que temos visto e ouvido, e que o Criador Yahweh, na sua bondade, tem nos dado, tem nos entregado, né? Porque é desgastante a gente perseverar, a gente buscar informação, a gente pesquisar, a gente abrir livros, a gente se reunir como irmãos, né? Um contribuindo para os outros, mas esse trabalho pode ser apesar de ser desgastante, mas ele pode ser prejudicado se não tiver essa seriedade, esse nível de comprometimento que todos nós precisamos ter, porque sem isso, né, certamente a gente vai ficar às vezes mais preocupado com as más notícias, vamos ficar às vezes atento mais ao mal que acontece no mundo, e a gente vai se esquecer do nosso potencial e da nossa capacidade de gerar o bem, de fazer o bem e de estar comprometido com Yahushua de maneira simples, né? Convidar outras pessoas, chamar outras pessoas para a verdade, mas para que isso aconteça, a gente precisa aprender a dar esse testemunho interior. A gente precisa aprender não só a falar de boca, mas a viver aquilo. De tal forma que as demais coisas, né, que geram inimizades, que geram divisões, que geram facções, que geram um blá 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 interminável, né,
que vão roubar ou tirar o nosso foco daquilo que o Criador e que o Salvador Yahushua tem nos apontado, que é alcançar mais pessoas, quer libertar mais pessoas, quer trazer outras pessoas e gerar essa convivência harmoniosa, essa convivência boa, pacífica. Mas enquanto o nosso eu ainda estiver, né, falando alto demais, né, a gente não vai aprender com o sofrimento ou com a pressão. E é por isso que muitos têm se entediado ou têm se preocupado demais, porque não estão entendendo essa mensagem que o Criador está nos dando diante de todas essas pressões que estamos vivendo atualmente, né? E se a gente não tem esse discernimento de entender que a aprovação é uma forma também de a gente se libertar, é uma forma da gente também crescer, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, né? E aperfeiçoar a nossa alma, fica difícil a gente lidar com os nossos próprios erros, né? Porque isso também vai nos gerar uma certa angústia e vai também gerar a angústia ver outras pessoas errando, porque no seu entender ou no meu entender a gente consegue ver que aquelas pessoas estão errando, né? E você tenta ajudar, mas se existe uma barreira nesse meio de campo aí, né? É mais difícil, mas não é impossível, né? Se você souber ser uma pessoa atuante, ser uma pessoa que luta, né? Que usa o seu discernimento, a sua calma, o seu entendimento para poder também alcançar, tentar salvar o maior número de pessoas. Então, é isso que eu falo, a promessa e as palavras do nosso Salvador Yahweh são coisa muito séria, gente. A gente não pode deixar isso, não levar isso na seriedade e na demanda que isso exige, porque é muito devastador quando a gente não usa ou não está ligado nesse princípio e absorvendo todos os dias essa fonte de vida que é Yahushua, né? Ele diz que sem ele ninguém pode fazer nada. E isso que é lamentável, né? Enquanto a gente não entender que precisa não ter medo de errar muitas das vezes, ou de passar vergonha, ou de ser ridicularizado, ou às vezes mas ter o foco de ter o foco na preocupação de trazer pessoas, de juntar o povo de Yahushua, de despertar pessoas. Mas isso se faz também com um bom grau, uma boa dose de acolhimento, né? De bondade, de amor, né? Uns vão querer, outros não vão querer, mas isso aí já não é problema seu, não é problema meu. É problema de cada um, né? Cada um é livre para fazer suas escolhas, mas a gente não pode parar, né? Até porque a gente deve remir o tempo e os dias são maus, a gente tem que correr atrás do prejuízo, correr atrás mesmo do prejuízo e poder entender melhor a nossa força espiritual que a gente tem, né? E não se envaidecer, ou não ouvir muita informação que existe por aí hoje, porque o que mais existe hoje são, principalmente com a internet, né, com o YouTube e com outras redes sociais, são pessoas intelectualizadas, cultas, formadas ou usando todo o seu grau de conhecimento, mas muitas das vezes isso não aproxima ou não traz um compromisso com Yahweh, não traz um compromisso com o nosso Criador e com o nosso Salvador, ou não
não traz o esclarecimento necessário para que as pessoas tenham uma vida com autonomia ou com confiança e com prazer na alma de viver com alegria e com a espiritualidade consciente, né? Com a espiritualidade sã. Mas Yarrow, ele faz umas coisas meio malucas, né? Porque se a gente não parar também para rir um pouco, né? Porque eu acho que o Criador, ele tem tanto poder que às vezes ele até ri do que ele faz, né? E a Bíblia até diz, né? Que o Criador ri do ímpio, né? Então, a gente ri também, né? E a gente tem que ter esse senso de humor, de rir, porque isso também, se você imaginar, né, o poder que o nosso Criador Yarrow tem e o nosso Salvador. Então, é engraçado, né, como Yarrow ele consegue, ele ri do ímpio, né? Ele brinca com a prepotência do ímpio, ou com aquele que não se curva diante de sua majestade, diante do seu poder. Ele ri de situações, né? Porque acho que o pai e o filho, eles ficam ali conversando, né? De que maneira bondosa ele vai usar o poder para que cada um e para que o coletivo entenda que ele é, né? Ele existe. Então, para vocês terem uma ideia aqui, eu vou pegar aqui só essa passagem aqui de 1 Coríntios, versículo 20, né? Que Yarrow também ele faz, ele do monturo do necessitado, ele faz valer o desvalido. Então, o que ele faz? Yarrow, ele usa as pessoas simples, as pessoas que ninguém dá nada, que não tem diploma, não tem estudo, não tem, ou às vezes não tem. Claro que o estudo é importante, o diploma é importante, o conhecimento é importante, não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é que Yarrow, ele usa principalmente as pessoas que têm uma disposição de servi-lo, de ser amigo dele, de andar com ele, ter a sinceridade do coração, de buscar a sua verdade, de buscar andar de maneira justa e correta. É isso que Yarrow diz. Então ele faz as pessoas que não são serem, e as pessoas que são não serem, né? E aí é que eu vou ler aqui esse versículo que diz justamente isso, aqui em 1 Coríntios 1, a partir do verso 20. Diz assim, ele diz assim, vamos pegar do 19, né? Aqui, pois a mensagem do madeiro é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Yarrow, pois está escrito, né? Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Né? Então, hoje tem muita gente sábia, né, usando as redes sociais, mas usando o conhecimento que adquiriram acadêmico, mas também tentando, às vezes, até unir o religioso também, mas que não chega chega ao mato sem cachorro, né? Não chega a uma conclusão fidedigna, uma conclusão em que o Criador mostre o caráter e a verdade do nosso Criador. E é por isso que muitas pessoas estão se perdendo. E por isso que muitas pessoas estão se perdendo, porque não tem o conhecimento que revela, que abre as portas do entendimento, e que só o Criador, pelo seu Espírito, pode nos dar, ou a quem Ele quer revelar, né? E eu dou graças a Yarrow porque sou um desses que Ele tem, através do seu Espírito, me orientado a saber ter essa perspicácia, ou esse entendimento para analisar os fatos e o próprio conhecimento, né, em todas as suas áreas. Então, de fato, pessoas, como está dizendo aqui, onde está o erudito, onde está o questionador desta era? Então, meu amigo, minha amiga, se você é uma pessoa que se considera
erudita, uma pessoa culta, uma pessoa estudada, mas se você não aprender essas coisas simples que o sistema manipulou para que a gente seja colocado todos assim no mesmo patamar, no mesmo nível, né, de intelectual e cultural, né, para que a gente não enxergue a fonte, não enxergue a fonte da vida, não enxergue a água. Então a gente precisa entender onde foi mudado esses passos simples que separaram, que dividiram o conhecimento integral, o conhecimento que estava nas Escrituras, ou que está nas Escrituras, que está na história do Brasil, que está na própria Bíblia, né, que se unem, que se casam esses dois conhecimentos, o conhecimento que está nos livros apócrifos, né, e saber discernir, diferenciar dos outros conhecimentos que já são distorções da verdade ou que já são uma mistura, um sincretismo com o paganismo e com outras coisas para nos desviar nessa luta pela própria salvação e pela própria busca pela verdade. Mas se Yahushua disse que quem perseverar até o fim será salvo, é porque nós podemos perseverar. Mas é nessa perseverança e é nesse cuidado que a gente deve se ater, né? Deve se ater. Então ele diz assim: acaso não tornou Yahweh louca a sabedoria deste mundo? Quer dizer, o mundo o que mais tem hoje é sabedoria para entregar, né? Sabedoria religiosa, filosófica, científica. Mas você para analisar a fonte dessa sabedoria, é uma sabedoria terrena ou é uma sabedoria que vem do alto, né? Lá em Tiago diz que a sabedoria terrena, animal, ela pode ser demoníaca, ela pode ser maligna. Agora, já que vem do alto para a terra, né, para instruir o coração e a mente dos seres humanos, essa sabedoria ela vem do alto. Então essa sabedoria ela edifica, ela constrói, ela abre o entendimento e liberta as pessoas. Então é isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Ao analisar e avaliar todo tipo de informação e a quem nós paramos para ouvir, a quem a gente empresta nossos ouvidos, a nossa atenção, né? A quem a gente procura ajudar, né? E mais difícil ainda, ajudar quem não quer ouvir ou quem não para, né? Porque você pode estar falando isso para as pessoas, falando verdades e passando conhecimento para as pessoas, mas cada um também vai ter que fazer o seu dever de casa, o seu papel, a sua tarefa, né? Porque na realidade eu posso ajudar o outro até certo ponto, mas tem partes que o outro vai ter que fazer por si mesmo, né? Ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, né? A gente tem muitas pessoas para ouvir ou para ensinar, para ajudar, para falar de Yahushua e para tentar salvar e libertar o maior número de pessoas, né? Então vamos atentar para isso. No mundo tem muitas vozes, mas qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a fonte que você tem buscado? Qual é o Criador que você tem dado ouvido? É o Deus desse século, a imitação? Ou é o próprio Yahweh que está na luz, que é a fonte da vida? É o próprio Yahushua, né? Então aqui continuando, visto que na sabedoria de Yahweh, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Yahweh salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação da promessa. Então você está vendo aqui que sabedoria humana não salva, né? Sabedoria humana ela pode estar contaminada, ela pode estar distorcida, pervertida. Não que não exista na sabedoria humana conhecimento e sabedoria do Criador, mas é que você que é o avalista, você que tem que saber separar o joio do trigo e analisar a informação que você recebe, que você abraça e que chega para você de uma maneira
em que se você não tiver uma fonte de comparação, se você só tiver aquilo ali pronto, não, isso aqui, você vai achar que aquilo ali é certo, ou achar que aquilo ali é errado. Também pode acontecer. Mas aí como que isso vai acontecer? Você vai saber escolher ou avaliar? Se você não busca essa construção intelectual, essa construção emocional, essa convicção que tem que existir dentro de você, que anda com a Yahushua, né? De ser edificado e de edificar outras pessoas e de construir, né? Com prudência, claro, mas construir um caráter firmado em Yahushua, ações firmadas em Yahushua, né? Verdade, porque Yahushua não vai. Yahushua entende o momento que a gente está vivendo, né? Que a gente já vivia lá no passado. Mas assim, não querem dizer que você não vai se salvar pelos seus próprios méritos ou pela sua própria força. Por isso que a gente depende e precisa reconhecer em nossas vidas o sacrifício de Yahushua. Porque se tudo falhar na sua vida, mas ele te diz que é ele que fez por você. E você faz por ele por agradecimento, né? Mas se Yahushua, ao sondar o seu coração e sua mente, ver que você está nele e pesar na balança, ele vai ver que você é dele e tem um desejo de andar com ele. Mas é preciso aprender a mortificar a vontade da carne, aprender a mortificar essas divisões, essas facções, estarmos, né, não se dividindo, mas estarmos unidos nesse propósito, em espírito e em verdade, como a própria Bíblia nos orienta, né? Então assim, né? Então você vê que agradou a Yahweh salvar aqueles que creem na promessa, pela pregação da promessa. Então você veja, a gente pode usar o conhecimento acadêmico, a gente pode usar o conhecimento espiritual, que muitos chamam de religioso, mas você tem que saber entender que nem tudo que é religioso é espiritual, né? Mas aquilo que é espiritual pode também estar no religioso, né? Espiritual no sentido verdadeiro, no sentido daquilo que funciona, naquilo que vem da sabedoria do alto, né? Porque se for de uma sabedoria ou de uma doutrina humana, aí isso já não vai lhe servir para te edificar, vai te servir para te enganar, né? E é isso que você tem que ter cuidado, né? Porque para terminar o vídeo aqui, né, muitas pessoas têm se atrapalhado, têm sofrido e fazendo outros sofrerem, justamente por não entenderem que essa magia do mundo, essa hipnose do mundo, ou esse teste, essa prova que o próprio Criador estabelece na sua palavra, faz parte do jogo da vida, faz parte da nossa realidade. Mas, né, até quando, meu amigo, minha amiga aí que está me ouvindo, né, até quando a gente vai não dar a devida importância a essa prova de vida, ou a esse desafio que o Criador nos propõe, né, diante da bênção e da maldição, né? Então, a vida com Yahweh, com Yahushua, ela é prazerosa, ela é boa, ela gera um poder, uma autoconfiança, uma autodeterminação e principalmente um autoconhecimento muito bom para a gente, né? Porque a gente conhece a nossa verdadeira essência, mas se essa essência não é trabalhada, a gente não tem um olhar de olhar para trás, de ver aquilo que ficou mal resolvido nas nossas próprias vidas, né? Para poder não repetir isso e não espelhar no nosso presente hoje, nas nossas relações também atuais, isso aí vai continuar do mesmo jeito e você só vai ficar
se atrapalhando com isso, né? E atrapalhando os outros. E nunca se firmando naquilo que Yahweh estabeleceu que a gente pode viver, né? Então, quando Yahweh diz lá em Romanos que nos últimos tempos a gente ia ter tempos trabalhosos, que os homens iam ser amantes de si mesmos, egoístas, avarentos, presunçosos, né? E coisas desse tipo, é porque Yahweh está dizendo que nesses últimos tempos o subsídio que foi dado como base social para nós, ele foi equivocado, mas Yahweh que está acima disso quer que você entenda que isso é o seu teste, é a sua prova para saber discernir onde está Yahweh e onde está Yahushua e onde está o espírito do erro, do engano, né? Agora, lá em 2 Tessalonicenses diz que os que são enganados por esse espírito do erro e pelo espírito da mentira é porque não amam a verdade com a intensidade que deveriam. E aí onde a gente precisa, se a gente já ama a verdade, a gente precisa amar com mais intensidade. E saber até usar a verdade, mas saber estabelecer prioridades, porque a gente já perdeu muito tempo no erro, no engano, e agora a gente está correndo a carreira para correndo atrás do tempo, literalmente. Então a gente precisa saber estabelecer prioridades. E a prioridade, ao meu ver, no meu modo de entendimento, né, se você já tem um conhecimento suficiente para fazer você não perder mais tempo, para te libertar do pecado e da ignorância, né, agora é momento de você usar esse tempo a favor do próprio Yahushua, né, a favor de alcançar pessoas e nesse processo também você acaba também se alcançando mais e mais e desenvolvendo o seu lado pessoal também, o seu lado afetivo, o seu lado, né, de reconhecimento, que viver alegre com o Criador, né, em cada momento da vida ou em cada experiência da vida que ela pode ser vivida. Isso não importa o lugar que você esteja, a condição social que você tenha, a quantidade de dinheiro que você tenha, né? Mas são experiências que você pode estar louvando ao Criador, mesmo em meio à tribulação, mas nesse louvor, Yahushua, ele vai se fazendo presente na sua experiência pessoal. E é isso que eu queria dizer nesse vídeo, porque eu vou ver se até eu faço uma live sobre isso com outros amigos aí dos outros canais, né, para poder também a gente debater mais esse assunto, porque isso é algo interessante da gente entender, né? Porque esse boom de sabedoria e de entendimento com as redes sociais agora e com a internet, se até pouco tempo atrás a gente não tinha tanto acesso a isso, apesar dos livros, né? Apesar dos livros, existiam os livros, e ainda existem, né? Mas acho que as pessoas não tinham tanto interesse em leitura, né? Pelo menos uma grande parte das pessoas não tinham muito interesse em leitura, mas com entretenimento, né, na rede social, né, do audiovisual, isso despertou também essa conectividade também de estar as pessoas ligadas na internet, né? Mas também isso é uma estratégia também para que a gente não perceba também a prioridade, né? A gente precisa focar às vezes mais também nas relações interpessoais presenciais e não relações virtuais somente, né? Porque na relação presencial é que você tem a oportunidade de demonstrar tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo, né? O seu caráter, a sua personalidade e o quanto que você está junto com Yahweh e com Yahushua. E é isso, né? De fato,
Isso é muito preocupante, né? Muito preocupante porque a gente vê a quantidade de pessoas que têm se perdido literalmente mais as pessoas que não estão em Arusha, né? As pessoas ainda que estão muito envaidecidas ou envaidecidos por esse mundo, né? Mas isso acontece também com o povo que conhece o nome de Arusha, né? Porque eu falo, esse trabalhar é para todos, né? Como Yahoo falou aqui no versículo, né? À medida que você busca Yahoo, aquilo que parecia loucura diante dos seus olhos é o que vai te libertar, é o que vai te salvar, é o que vai abrir seu entendimento, né? Por quê? Né? O processo da repetição gera um condicionamento neural, fisiológico, psíquico e emocional. E de crenças também, porque ali você repete e vive aquilo por anos a fio, e quando alguém lhe apresenta a informação verdadeira, a verdade, você não vai acreditar no primeiro momento, porque você repetiu tanto aquela informação, você fez aquele processo de testagem, de uso e checagem e a semeadura, né, de plantar e ver o que vai colher. E você mesmo colhendo, pensando em plantar batata, você acabou colhendo espinheiro, né? Mas na sua cabeça você colheu espinheiro achando que era batata. E aí você está sempre repetindo aquele velho ciclo, né? E tendo às vezes resultados piores a cada dia. E isso não é o que a intenção do Criador no seu processo de aprendizagem. É justamente o contrário. É você se renovar e entender que é preciso se renovar a cada dia e não ficar estagnado na sua vida espiritual e emocional. Porque não é para isso que Yahushua nos chamou. Yahushua nos chamou para que a gente seja, primeiramente, comprometido com Ele. Segundo, que a gente seja sóbrio e vigilante. E para que a gente seja pessoas sérias, pessoas tementes ao Criador, né? E respeitam Ele, né? Temor não é ficar morrendo de medo. Temor é reverência, é respeito. E se eu respeito o meu Criador, né? Se eu amo a mim, e na mesma medida que eu amo o próximo, amo também, eu vou dar o devido respeito a esse próximo. Eu vou dar, né? Eu vou espelhar as minhas relações baseadas naquilo que Yahoo me ensinou, né? E colocou, que me fez ser, me fez testemunhar dessa forma. Então, o problema das relações não darem certo é porque as pessoas estão muito envoltas nessa cultura do mundo, que tem de tudo, é uma mistura, uma miscelânea, esquecem de olhar a sua essência, que as escrituras dizem que a sua oração no secreto, né, em particular com o Criador, usando aqui seu pensamento, não necessariamente você precisa falar ao Criador que você está sentindo, mas Ele está ouvindo você, o seu pensamento, porque é nessa casa que Ele habita, né? É em nós que ele habita. Então, se essa casa é o tabernáculo de Yahweh, a gente não pode corromper esse tabernáculo. E também não devemos ser agentes de corrupção e não corromper também as nossas relações e ter mais, saber dar mais significado e significância para os nossos relacionamentos. Porque quando o ser humano não tem esse valor, ainda não conseguiu distinguir ou separar o mundo exterior, né? Quer dizer, essa aldeia global que a gente vive, né? Ou esse mundo em que tudo está interconectado e está relacionado, né? E não saber separar essa mistura de tudo que existe por aí, da nossa vida particular, da nossa busca pessoal por Yahweh e pelas verdades e pela
pelas conclusões que a gente pode chegar ao discernimento, né? Como que eu vou entender quem eu sou e a minha verdadeira forma de ser e de agir e apresentar isso para o outro. E ser isso na prática, não só no discurso, mas na prática com o outro, né? com o nosso dia a dia, né? Então isso que é relevante a gente pensar, né? As nossas relações, porque se a gente precisa ser pessoas justas, né? Mas ser justo não quer dizer ser boba, ser tola ou se deixar enganar ou manipular, mas sermos pessoas que investem nas nossas relações. Mas essas relações só vão existir saudavelmente se a gente buscá-las ter, se a gente levar o nosso Criador a sério, nos levar a sério e levar o outro também a sério. Porque não há outra forma de se fazer isso, né? Com algumas outras técnicas que a gente pode ensinar aqui, né? Desse processo de libertação espiritual e de cura de alma, né? Mas a dica eu já tô dando o caminho aqui, né? Que é esse processo de auto-reconhecimento, de mapeamento espiritual e de mapeamento da sua vida, da sua relação com o Criador em primeiro lugar, depois a sua relação com você mesmo e em terceiro a sua relação com o próximo. Mas tudo isso está conectado, está tudo interligado e é você que vai precisar aprender a trabalhar com tudo isso e saber entender todas essas ferramentas espirituais que vêm da sabedoria do alto, né? E isso é fundamental. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo aqui do canal e se inscrevam, dê seu like aí no vídeo e até um próximo encontro, né? Na alegria e na graça do nosso Salvador Iarro e de Yahusha, né? Nosso Pai Yahweh e nosso Salvador Yahusha. Até um próximo encontro e até mais, e que Yahusha nos abençoe sempre.